O presidente que está na profecia, o que Daniel viu sobre o último líder. E se eu te dissesse que existe uma batalha invisível acontecendo agora mesmo pelo seu coração, uma guerra espiritual que foi profetizada há mais de 2.500 anos e que está se desenrolando diante dos seus olhos? O livro de Daniel revelou um padrão que poucos cristãos percebem: a sutil substituição do reino de Deus por reinos terrenos. Líderes carismáticos prometem restaurar valores, mas escondem uma verdade perturbadora que muitos pastores têm medo de falar. Hoje você vai descobrir como discernir entre o verdadeiro mover de Deus e o maior engano dos últimos dias. E o mais assustador: o que Daniel viu sobre o último líder mundial pode estar mais perto de se cumprir do que você imagina. E a escolha que você fará nos próximos minutos determinará de que lado você estará quando a pedra atingir a estátua. Em um mundo inundado por opiniões, teorias e interpretações sobre o fim dos tempos, muitos cristãos se encontram diante de uma encruzilhada espiritual sem precedentes. De um lado, as redes sociais transbordam com análises sobre líderes mundiais como figuras proféticas. Do outro, a palavra de Deus permanece firme, chamando-nos a um discernimento mais profundo que transcende a superficialidade das manchetes. É neste exato momento histórico que precisamos perguntar: estamos realmente entendendo os sinais dos tempos ou apenas projetando nossas próprias expectativas nas Escrituras? A verdade é que os livros proféticos, especialmente Daniel, contêm revelações que atravessam séculos, chegando até nós com uma mensagem urgente que poucos realmente compreendem em sua totalidade. O que estamos testemunhando hoje não é apenas um embate político, mas uma batalha espiritual que foi revelada aos profetas muito antes de nosso tempo. E entender esta batalha pode ser a diferença entre permanecer firme ou ser levado pela correnteza do engano nos últimos dias. Quando Daniel contemplou suas visões em Babilônia, ele não estava apenas vendo impérios terrestres substituindo uns aos outros em uma sequência histórica. O profeta contemplava algo mais profundo: o padrão eterno de como os reinos deste mundo tentam usurpar o lugar do reino de Deus nos corações da humanidade. A cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze e as pernas de ferro da estátua colossal não são apenas símbolos de impérios antigos. São manifestações de um mesmo espírito de dominação que se reinventa através dos séculos, chegando até nossa atualidade com novas faces, novos discursos, mas o mesmo objetivo: afastar os corações da verdadeira soberania de Deus. E é precisamente neste contexto que muitos cristãos têm caído em uma armadilha sutil: transferir a esperança celestial para sistemas terrenos, buscando salvadores políticos, quando já temos o único salvador verdadeiro. O padrão é sempre o mesmo. Diante de incertezas, crises e ameaças aos valores tradicionais, surge a tentação de encontrar um libertador terreno que prometa restaurar tudo o que parece estar se perdendo. Esse anseio, embora compreensível, revela uma vulnerabilidade espiritual profunda, a mesma que levou Israel a clamar por um rei como as outras nações, em 1 Samuel 8. Mas a resposta de Deus a Samuel ainda ecoa até hoje: não rejeitaram a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Esta troca sutil de lealdades, do reino eterno para reinos temporais, é o mesmo teste que enfrentamos agora, quando vemos tantos cristãos sinceros depositando suas esperanças em líderes humanos, esquecendo-se de que maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia no Senhor. Jeremias 17, 5, 7. A questão não é se podemos ou devemos nos envolver em questões políticas.
é sobre onde está ancorada nossa esperança final. As visões de Daniel sobre a quarta besta terrível e espantosa, com seus 10 chifres e o pequeno chifre que se levanta entre eles, revelam algo profundamente perturbador sobre o sistema final que dominará a Terra antes do estabelecimento completo do reino de Deus. Este sistema não surgirá como evidentemente maligno, pelo contrário, virá com propostas atraentes, discursos convincentes e até mesmo aparência de piedade. Jesus mesmo alertou que o engano seria tão sofisticado que até os escolhidos seriam enganados, se possível fosse. Mateus 24:24. Este é o verdadeiro perigo que enfrentamos. Não é o mal escancarado que mais ameaça a fé, mas o engano sofisticado que mistura verdades parciais com sutis distorções. É o lobo vestido de cordeiro, não o lobo mostrando os dentes, que representa o maior perigo para o rebanho. Por isso, mais do que nunca, precisamos voltar aos fundamentos da fé. O que significa realmente aguardar o reino de Deus nos dias atuais? Significa reconhecer que nenhum sistema político, econômico ou social, por mais alinhado que pareça com valores cristãos, pode substituir o reino eterno que Jesus veio instaurar. Significa manter os olhos fixos no Rei dos Reis, enquanto participamos responsavelmente da sociedade. Significa compreender que a verdadeira transformação começa nos corações, não nas urnas. Significa ser luz e sal em um mundo em crise, sem cair na armadilha de idolatrar líderes humanos ou demonizar aqueles com quem discordamos. Mas, acima de tudo, significa manter a conexão divina ativa através da oração, do jejum e da meditação na palavra, pois é apenas assim que teremos o discernimento para navegar em tempos de confusão espiritual. Os sinais estão por toda parte para aqueles que têm olhos para ver. A crescente polarização global, a fragmentação social, a aceleração tecnológica sem precedentes, a instabilidade econômica e geopolítica, tudo isso converge para criar o cenário descrito nas profecias. Mas enquanto muitos buscam desenfreadamente identificar quem seria o anticristo, entre os líderes atuais, poucos percebem que o verdadeiro alerta profético não é sobre identificar indivíduos específicos, mas sobre discernir os sistemas e espíritos que operam por trás das aparências. Em essência, o espírito do anticristo já opera no mundo através de estruturas que exaltam o homem em lugar de Deus, que promovem valores contrários ao reino, e que seduzem os crentes a trocar a verdade eterna pelas promessas temporais. Quando Daniel viu a pedra cortada sem auxílio de mãos humanas atingir os pés da estátua, transformando-a em pó, ele contemplava a verdade mais poderosa que precisamos recordar hoje. O reino de Deus não depende de estratégias humanas, alianças políticas ou reviravoltas eleitorais. Este reino avança inexoravelmente, cumprindo o propósito divino independentemente dos impérios que se levantam e caem. A grande questão é, estaremos alinhados com este reino ou distraídos pelas lutas pelo poder terreno? Estaremos vigilantes como as virgens prudentes ou adormecidos como as nécias? Estaremos construindo sobre a rocha ou sobre a areia movediça dos sistemas humanos? O que você acha sobre o papel da fé cristã nos debates políticos atuais? Você já se pegou colocando mais esperança em líderes políticos do que no próprio Deus? Compartilhe nos comentários como você tem buscado equilíbrio entre ser um cidadão responsável e manter sua esperança firmada primeiramente no reino eterno.
A Babilônia de Nabucodonosor há muito desapareceu das areias do tempo, mas seu espírito continua vivo e operante em nossos dias. Não se trata apenas de um império histórico, mas de um sistema espiritual que a Bíblia identifica como contrário ao reino de Deus. No livro de Apocalipse, João descreve a Grande Babilônia não como uma nação geográfica, mas como um sistema global que combina poder político, econômico e religioso para seduzir as nações. É um sistema que promete segurança, prosperidade e sentido, enquanto exige, em troca, que seus habitantes sigam suas regras, adorem seus ídolos modernos e sacrifiquem sua lealdade ao reino verdadeiro. Estamos testemunhando, diante de nossos olhos, a consolidação deste sistema global que transcende fronteiras nacionais, combinando tecnologia, finanças, mídia e uma espiritualidade diluída que aceita qualquer coisa menos a verdade exclusiva de Cristo. É neste contexto que muitos cristãos, sem perceber, estão sendo conformados com este século, em vez de serem transformados pela renovação da mente. O profeta Jeremias, escrevendo aos exilados em Babilônia, transmitiu uma mensagem paradoxal de Deus: buscai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias 29:7. Isso significa que os cristãos devem participar construtivamente na sociedade, exercendo influência positiva onde estiverem. No entanto, o mesmo profeta alertou para não se deixarem assimilar pela cultura babilônica. Saí do meio dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados. Jeremias 51:45, ecoado em Apocalipse 18:4. Este equilíbrio delicado, estar no mundo sem ser do mundo, é o desafio central que enfrentamos hoje. Como podemos ser cidadãos responsáveis, engajados em buscar o bem comum, sem comprometer nossa identidade como cidadãos de um reino que não é deste mundo? Esta tensão se intensifica quando líderes políticos se apresentam como defensores da fé, usando linguagem religiosa e acenando com promessas de proteger valores cristãos. A história registra que sempre que a igreja se aliou demais ao poder temporal, seja em monarquias cristãs, teocracias ou repúblicas sob Deus, o resultado foi invariavelmente a diluição do testemunho evangélico e a corrupção da mensagem radical do reino. Cristo jamais ensinou seus seguidores a buscar controle político para impor valores cristãos. Ele falou de um reino que cresce como fermento na massa, transformando a sociedade de dentro para fora, através de vidas rendidas que manifestam o amor, a justiça e a misericórdia de Deus. Quando trocamos essa visão revolucionária por alianças políticas, mesmo com as melhores intenções, inevitavelmente começamos a fazer concessões. Justificamos comportamentos em nossos aliados que condenamos em nossos adversários. Relativizamos princípios bíblicos em nome de ganhos estratégicos e gradualmente substituímos a ética radical do Sermão do Monte pela ética pragmática do poder. O resultado é um testemunho cristão comprometido e uma igreja que se torna cada vez mais indistinguível do mundo que deveria transformar. O padrão profético das Escrituras revela que, nos últimos dias, surgirá um líder carismático com capacidade incomum de unificar, mesmo que temporariamente, aspectos deste sistema global. Este líder não será obviamente maligno. Pelo contrário, aparecerá como solução para as crises crescentes, oferecendo paz e segurança em tempos de turbulência. Como o pequeno chifre da visão de Daniel, ele falará palavras impressionantes, implementará soluções aparentemente eficazes e até mesmo demonstrará simpatia por valores religiosos. É precisamente esta aparência de bondade,
esta máscara de luz sobre um sistema fundamentalmente contrário a Deus, que representa o maior perigo para os crentes. Paulo advertiu sobre isto quando escreveu que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, 2 Coríntios 11:14. Não é o mal declarado que mais ameaça a igreja, mas o mal disfarçado de bem, o anticristo mascarado de Cristo, o humanismo vestido de espiritualidade. Como então discernir as diferenças entre o verdadeiro avivamento e um reavivamento nacionalista que mistura símbolos cristãos com agenda política? Como distinguir entre genuína preocupação com valores morais e a manipulação de sentimentos religiosos para ganho de poder? A resposta está em voltar à essência do Evangelho e ao caráter revelado de Jesus Cristo. O reino que Jesus inaugurou se manifesta primariamente através do amor sacrificial, da compaixão pelos marginalizados, da justiça que defende os oprimidos, da verdade proclamada com graça e da reconciliação entre inimigos. Qualquer movimento, por mais que use linguagem cristã, que promova ódio ao diferente, desprezo pelos vulneráveis, idolatria da nação ou culto à personalidade de líderes, revela-se como contrário ao Espírito de Cristo. Como alertou o apóstolo João: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4:1. Vivemos em uma era de desinformação sem precedentes, onde verdades parciais são manipuladas para criar narrativas que atendem a agendas específicas. As redes sociais amplificam teorias conspiratórias, profecias sensacionalistas e interpretações bíblicas distorcidas que alimentam o medo e a ansiedade em vez da fé e da esperança. Neste cenário, o discernimento espiritual não é apenas uma opção, é uma necessidade vital. Este discernimento não vem através de análises geopolíticas ou da identificação de possíveis candidatos a anticristo nas manchetes. Ele vem através da intimidade com Deus, do estudo sistemático da palavra em seu contexto original, da comunhão com o corpo de Cristo, que nos protege de interpretações individualistas, e da prática constante da oração e do jejum que aguçam nossa sensibilidade espiritual. Como Moisés, que subiu ao monte para ver a terra prometida de longe, precisamos ganhar a perspectiva divina que nos permite enxergar além do imediato, além das aparências, além dos ciclos de esperança e desilusão da política humana. Quando entendemos que a batalha final não é entre direita e esquerda, entre conservadores e progressistas, entre globalismo e nacionalismo, mas entre o reino de Deus e o reino das trevas, nossas prioridades se reorganizam. Deixamos de nos desgastar em lutas que, embora tenham sua importância relativa, não determinam o resultado final da história. Passamos a investir nossa paixão, tempo e energia naquilo que realmente permanecerá. Fazer discípulos, manifestar o amor de Cristo, proclamar as boas novas do reino e viver como embaixadores de uma realidade que transcende os conflitos temporais. Como escreveu o apóstolo Paulo, as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4:18. Quando mantemos essa perspectiva eterna, conseguimos navegar pelas turbulências do presente com uma serenidade que o mundo não compreende, não por ignorarmos os problemas reais, mas por sabermos que o triunfo final de Cristo já está assegurado. Antes de continuarmos nossa jornada, quero fazer um convite especial a você que nos acompanha até aqui. Este canal existe para trazer luz profética para tempos confusos, ajudando você a discernir os sinais dos tempos através da lente das Escrituras.
Se esta mensagem está tocando seu coração, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para que possamos crescer juntos nesta comunidade de cristãos vigilantes. E quero propor um desafio diferente. Em vez de apenas deixar um comentário comum, conte-nos sobre um momento em que você precisou fazer uma escolha difícil entre seguir a corrente popular ou permanecer fiel aos princípios do reino. Suas experiências de fidelidade podem fortalecer outros irmãos que enfrentam dilemas semelhantes. Aliás, você já teve que escolher entre agradar à maioria ou obedecer à sua consciência cristã? Como foi essa experiência? Compartilhe conosco essa jornada de fé. Já pensou em como os ensinamentos de Cristo podem fazer a diferença no seu dia a dia? Como encontrar força nos momentos difíceis, fortalecer sua fé e superar as dúvidas com a sabedoria que Ele nos deixou? Se quiser refletir mais sobre isso, preparei um e-book especial com lições valiosas e práticas que podem te ajudar nessa caminhada. O link está nos comentários. Agora voltamos ao conteúdo. Há momentos na história em que cada pessoa precisa decidir onde realmente está sua lealdade final. Para os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, esse momento chegou quando foram ordenados a se prostrar diante da estátua de ouro erguida por Nabucodonosor. Para Esther, foi quando precisou arriscar sua vida para interceder pelo seu povo. Para os primeiros cristãos, foi quando tiveram que decidir entre queimar incenso para César ou enfrentar a perseguição. Esses momentos definidores revelam o que realmente habita no coração. E acredito firmemente que estamos entrando em um tempo semelhante. Um tempo em que cada cristão será pressionado a escolher entre a conveniência de seguir a corrente dominante ou o custo de permanecer fiel ao reino de Deus, independentemente das consequências sociais, econômicas ou mesmo legais. Como Jesus advertiu, ninguém pode servir a 2 senhores. Mateus 6:24. O sistema mundial exigirá lealdade total, conformidade ideológica e participação em suas estruturas, mesmo quando estas se opõem diretamente aos valores do reino. A Bíblia não nos deixa dúvidas sobre o que devemos priorizar. Jesus foi absolutamente claro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Este não é um versículo bonito para emoldurar na parede. É o princípio fundamental que deve orientar cada decisão que tomamos. Buscar primeiro o reino significa filtrar todas as opções, alianças e posicionamentos pela pergunta: isso avança os valores do reino de Deus ou apenas satisfaz meus interesses e medos imediatos? Significa reconhecer que nenhuma solução puramente política, econômica ou militar pode resolver os problemas fundamentais da humanidade, que são, em sua essência, espirituais. Significa compreender que a verdadeira revolução não vem de cima para baixo, através de decretos governamentais, mas de dentro para fora, através de corações transformados pelo Evangelho. É esta perspectiva radical que tem sido frequentemente diluída quando cristãos se deixam seduzir pelo poder temporal e pelas promessas de reforma social através de meios puramente humanos. O livro de Apocalipse descreve os santos que vencem a besta como aqueles que não amaram suas vidas até a morte. Apocalipse 12:11. Esta é a atitude fundamental que precisamos cultivar. Um desprendimento das seguranças e confortos deste mundo. Uma disposição de abrir mão de vantagens imediatas em nome da fidelidade ao reino eterno. Em termos práticos, isso pode significar
recusar alianças comprometedoras, mesmo quando prometem proteção para valores cristãos. Pode significar manter-se fiel à ética do Sermão do Monte, mesmo quando abordagens mais pragmáticas parecem produzir resultados mais rápidos. Pode significar rejeitar narrativas simplistas que demonizam os outros e idealizam os nossos, reconhecendo que a linha entre o bem e o mal não passa entre partidos ou ideologias, mas atravessa cada coração humano, incluindo o nosso próprio. E certamente significa manter a independência profética da Igreja, que deve ser capaz de falar a verdade ao poder, venha ele da direita ou da esquerda. Nos tempos turbulentos que se aproximam, a tentação de buscar segurança através de líderes fortes e soluções autoritárias aumentará. Historicamente, é nos períodos de crise social, econômica e cultural que surgem os líderes messiânicos que prometem restaurar a ordem, a prosperidade e a identidade perdida. Tais líderes frequentemente se apresentam como defensores da religião e dos valores tradicionais, ganhando assim o apoio de muitos cristãos sinceros. Mas devemos lembrar que Jesus recusou explicitamente este modelo quando rejeitou as tentações no deserto, incluindo a oferta de todos os reinos do mundo. Seu caminho não foi o do poder dominador, mas o do serviço sacrificial. Não o da imposição pela força, mas o da transformação pelo amor. Não o do privilégio, mas o da cruz. Como seus seguidores, somos chamados a refletir este mesmo caráter, mesmo e especialmente em tempos de intenso conflito social e político. Os profetas do Antigo Testamento nos dão um modelo poderoso de como manter a integridade em tempos de corrupção sistêmica. Eles não se retiraram da sociedade em comunidades isoladas, mas permaneceram engajados, falando a verdade aos poderosos, defendendo os oprimidos e mantendo viva a visão de um mundo transformado pela justiça de Deus. Ao mesmo tempo, eles nunca confundiram sua missão profética com alianças políticas. Natã confrontou Davi, Elias confrontou Acabe, Isaías confrontou Acás, Jeremias confrontou Zedequias. Todos mantiveram sua independência para falar a verdade de Deus, independentemente de quem ocupava o trono. Este equilíbrio entre engajamento e independência, entre responsabilidade social e lealdade transcendente, é o que precisamos recuperar urgentemente em nossos dias. A Igreja primitiva, nos 3 primeiros séculos, cresceu exponencialmente, transformando o Império Romano de dentro para fora, sem qualquer poder político, sem alianças com imperadores, sem leis que impusessem seus valores. Pelo contrário, cresceu sob hostilidade e perseguição. O que a tornava irresistível não era o apoio estatal, mas a autenticidade de seu testemunho, a radicalidade de seu amor, o poder transformador de sua mensagem vivida, não apenas pregada. Os cristãos eram conhecidos por cuidar dos doentes durante epidemias, por resgatar bebês abandonados, por tratar escravos como irmãos, por demonstrar integridade nos negócios, por manter fidelidade conjugal em uma cultura de libertinagem. Em resumo, por viverem como cidadãos de outro reino, manifestando valores radicalmente diferentes dos dominantes em sua sociedade. Este testemunho contracultural, e não a captura do poder político, foi o que eventualmente transformou o império. Este mesmo testemunho, não estratégias de influência política, é o que pode transformar nossa cultura pós-cristã. O chamado de Deus para a Igreja nesta hora não é pelo controle, mas pela fidelidade. Não pelo poder sobre os outros, mas pelo serviço abnegado. Não pela imposição de valores externos, mas pela manifestação de uma vida transformada internamente.
Somos chamados a ser luz em meio às trevas, não adicionando mais polarização e hostilidade ao debate público, mas demonstrando uma terceira via, a via do reino, que transcende as categorias limitadas da política humana. Somos chamados a demonstrar que há uma comunidade onde inimigos se reconciliam, onde o perdão substitui a vingança, onde o serviço substitui a dominação, onde a verdade é falada com amor e não como arma, onde a justiça e a misericórdia se encontram. Em um mundo fragmentado por tribalismos de todos os tipos, tal comunidade seria verdadeiramente revolucionária e profundamente atraente para corações cansados das guerras culturais intermináveis. Quando Daniel recebeu suas visões apocalípticas, sua resposta não foi organizar um movimento político ou tentar identificar exatamente quem seria o pequeno chifre. Sua resposta foi aprofundar sua vida de oração, intensificar seu jejum e humilhar-se diante de Deus. Em Daniel 10, vemos o profeta em profunda aflição espiritual por 3 semanas, até receber o toque do mensageiro celestial que o fortalece e esclarece. Este deve ser nosso modelo. Diante dos sinais perturbadores de nosso tempo, somos chamados não ao pânico, não à obsessão com teorias conspiratórias, não à militância político-religiosa, mas ao aprofundamento de nossa vida espiritual, à intensificação de nossa busca por Deus, à purificação de nossos motivos e ao fortalecimento de nossa comunhão com o corpo de Cristo. Meus irmãos e irmãs, o momento é agora. A decisão que precisamos tomar não é entre candidatos ou partidos, mas entre reinos, o reino eterno de Deus ou os reinos passageiros deste mundo. É uma decisão que se manifesta em milhares de pequenas escolhas diárias, onde investimos nosso tempo, nossa energia, nossos recursos, nossa atenção, nossas orações. É uma decisão que se revela na forma como tratamos aqueles que discordam de nós, como falamos sobre os líderes que não apoiamos, como reagimos às injustiças que vemos. É uma decisão que determina se respondemos ao mal com mal ou vencemos o mal com o bem. É uma decisão que moldará não apenas nosso destino individual, mas o testemunho coletivo da Igreja em uma hora crítica da história humana. Chegamos ao final desta reflexão, mas espero sinceramente que seja apenas o começo de uma jornada mais profunda com o Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. Se esta mensagem tocou seu coração e acendeu um desejo de viver mais plenamente como embaixador do Reino, não deixe este momento passar. Inscreva-se em nosso canal para continuarmos caminhando juntos nesta jornada de discernimento profético. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo que possa fortalecer sua caminhada espiritual. E quero ouvir sua história. Conte-nos nos comentários como esta mensagem impactou sua perspectiva e que insights específicos você está levando para a sua vida. Deus está reunindo um povo que não se curva aos ídolos modernos, que mantém sua integridade mesmo sob pressão, que vive como luz em tempos de escuridão crescente. Você faz parte deste movimento? Qual tem sido seu maior desafio em manter-se fiel ao reino em uma cultura cada vez mais hostil aos valores cristãos? Sua história pode ser exatamente o que outro irmão ou irmã precisa ouvir hoje.